E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que não me conhece, meu nome é Jefferson Dias, eu sou consultor certificado da Olist. E hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de um relatório super importante para você abastecer, reabastecer o seu estoque, que é sim um relatório de necessidade de compra. Então você consegue fazer um cálculo ali diretamente pelo sistema para te indicar qual que é a média que você gasta, quanto você tem de estoque, quanto você ainda vai vender, e ele te traz ali objetivamente com cálculos precisos quanto você deve comprar com base no que você já movimentou de estoque, tá certo? Então vamos lá para a tela para me mostrar para vocês como realizar esse tipo de relatório. Já estamos logados aqui na conta e já estamos no módulo necessidade de compra. Para você que não sabe como chegar aqui, é muito simples, só vir em suprimentos e necessidade de compra já vai abrir essa página, tá certo? Tem bastante filtros aqui, mas eu vou explicar o que cada um é responsável. Alguns ali a gente não vai tanto utilizar, mas dependendo do seu caso, pode ser que você utilize, tá certo? Então, primeiro quadradinho aqui, primeiro campo, calcular cobertura de estoque. Isso daqui vai indicar se ele vai levar em consideração a cobertura que você já movimentou, E também quanto você vai precisar, dependendo, eu quero cobrir o meu estoque por um mês, por 2 meses, por 3 meses. Então você vai colocar assim aqui, se você quiser levar em consideração. A maioria do pessoal que faz, coloca assim aqui para ter um cálculo mais preciso. Tá certo? Agora, se você não tem movimentação e quiser levar em consideração somente ali o seu estoque mínimo e máximo, você pode colocar não, sem problema nenhum. Tá certo? Então a gente vai colocar assim aqui. Aqui vai ter informação baseada em o que você quer fazer esse pedido. Nas vendas, nas movimentações ali de estoque que teve no último mês e teve nos últimos 2 meses, 3 meses, você pode personalizar aqui, tá? Então, poxa, eu quero comprar baseado no que eu vendi nos últimos 3 meses. É só selecionar aqui 3 meses, tá certo? Aqui embaixo vai aparecer calcular a necessidade de compra para quantos meses que você quer ter essa profundidade de estoque. Você consegue definir aqui então. Então, poxa, eu quero utilizar os últimos 2 meses, mas eu quero que esse estoque dure até 3 meses. É claro, galera, você depois da gente configurar tudo isso, dá uma olhada, você vai verificar para ver se é isso mesmo, e você pode fazer alterações de acordo com o que você achar necessário, tá? Então, a partir desses 2 meses, eu quero que ele dura mais 2 meses aqui. Selecionei. Perfeito? Aqui você pode colocar considerar saídas previstas dos últimos, aí você pode definir a quantidade de meses. O que seria saídas previstas? Aqui, ó, galera, a gente consegue colocar a situação de vendas para saídas previstas. É as vendas que ainda não deram baixa, mas está prevista para dar baixa. Às vezes você funciona de uma forma ali que o cliente vai pagar, você vai dar baixa de estoque, você vai enviar o produto daqui 1 mês, 2 meses, a venda já está certa, mas ainda não foi feita a movimentação de estoque. Então, dependendo da configuração que você ajustou ali, a sua baixa de estoque, tem algumas compras que vai ficar ali em aprovado, em faturado, e você pode definir também as outras ali que está em aberto, que você tem certeza que vai sair, tá? Então, isso aqui é importantíssimo para ele considerar nessa parte de cálculo de necessidade de compra, tá certo? Não sei se vocês me entenderam muito bem, mas recapitulando aqui, se o produto tiver ali aprovado, que já vai enviar, ele já vai considerar como um estoque que já vai sair, já vai movimentar, tá? Então é por isso que é importante a gente verificar essa parte. Então, normalmente o pessoal não utiliza muito quando é venda online, porque é uma coisa que acontece de imediato, né? A venda, às vezes demora 2, 3 dias para cair a venda, mas se você estiver trabalhando com outro tipo de negócio físico ali, que tem essa parte aqui que vai demorar 2 meses ali para você efetivar uma venda, você pode colocar aqui, tá certo? Então, vamos vir aqui para baixo, considerar lançamentos de transferência. Então, se você quiser considerar transferência de empresa para empresa e tudo mais, você pode selecionar esse quadradinho como se fosse uma movimentação que você vai precisar meio que reabastecer o que você transferiu, tá certo? E o outro, considerar saídas previstas para cálculo de compra, tá certo? Isso daqui deixa habilitado, certo? Que é a saída prevista, que é aquele que a gente configurou. Exibir produtos. Aqui você pode exibir todos os produtos quando você fizer essa relação, até os que você não precisa comprar, ou você pode colocar somente os que estão com necessidade de compra, daí meio que elimina aquele monte de produto, tá certo? E aqui, com necessidade de compra para atender o estoque mínimo. Então, se você precisar fazer uma compra ali só para atender esse requisito de estoque mínimo, você pode selecionar esse daqui que ele vai utilizar como um parâmetro. Eu vou colocar aqui apenas com necessidade de compra. Exibir estoque mínimo e máximo. Isso daqui é bem legal que você consegue visualizar qual é o seu estoque mínimo e máximo para você fazer meio que uma consideração para fazer as compras, tá certo? Então isso daqui você pode deixar habilitado. Se você não quiser levar isso daqui em consideração, pode colocar não, tá certo? Eu vou deixar assim para mostrar para vocês.
Aqui eu já expliquei para vocês sobre a situação de venda para saídas previstas. Filtro de estoque, você pode selecionar o estoque que você quer considerar, tá? Às vezes você não quer considerar ali o estoque do full, as movimentações que teve, ou então um estoque ali que esteja para outro objetivo, mas vou deixar todos aqui, tá certo? Tag, se você tagueou os seus produtos de uma maneira ali que você queira fazer esse relatório, dependendo, poxa, por sazonalidade, que eu sempre utilizo como exemplo, chegou uma época do ano e eu preciso fazer uma necessidade de compra aqui que aconteceu na sazonalidade do ano passado, você consegue fazer também, tá certo? Por fornecedores, daqui é bem legal, bem bacana, dependendo, chegou um fornecedor seu lá na sua empresa, você precisa fazer esse balanço bem rápido do que vendeu, quanto tem de estoque, quanto é o mínimo, máximo de estoque, então você consegue filtrar por fornecedor também para não aparecer tantas informações. Por produto também, dependendo se você quer ver um produto específico, o produto está vendendo pra caramba, você consegue fazer uma análise unificada somente dele, certo? Informações adicionais visíveis. Isso daqui, galera, é para aparecer o código do fornecedor, tá? Às vezes quando você dá a entrada por XML ou a entrada ali da nota fiscal, puxa essa informação do código do fornecedor, tá bom? Então isso daqui você consegue colocar e aparece também o código do fornecedor ali, tudo certinho. Perfeito? Vou adicionar ela só para mostrar para vocês. Multi-empresa, se caso você estiver trabalhando com várias empresas, você consegue selecionar também para você meio que se programar para atender várias empresas. Então, pode selecionar também. E aqui, por último, natureza de operação. Se você quiser selecionar qual a natureza que você quer efetuar, né, esse cálculo, eu vou colocar sem filtro por natureza para selecionar todos, tá certo, galera? Então, basicamente, é essas configurações que você pode utilizar para aparecer o relatório, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui em gerar, certo? Dependendo da quantidade de produtos, eu sempre gosto de falar para vocês que pode demorar um pouquinho, mas o nosso foi. Se você quiser dar -1 na tela, porque senão vai ficar cortado pelo tanto de informação, tá? Na verdade, eu vou remover, tá vendo que o código do fornecedor padrão não tem nenhum? É porque a gente não deu entrada ali por XML nessa conta. Então, vou deselecionar ele aqui, só para ficar menor aqui os quadrados, tá certo? Agora sim, agora a gente tem todos os dados específicos para você realizar a sua próxima compra, né? Então, a gente consegue localizar aqui que tem este produto, certo? Código SKU, código IAM, o fornecedor, ele é responsável, né? A Herschel é responsável por esse produto, quanto que é o custo médio que ele tem, isso é muito importante, eu falo em todos os vídeos que o custo é importante você abastecer, então vai lá na sua parte de custos e completa, ó. Por exemplo, esse produto aqui, ó, ele está sem custo, então você não consegue ter ali essa informação no relatório, tá? Mais quantidade normal, tranquilo. Entrada prevista, o que seria a entrada prevista, galera? É as entradas ali que não foram dadas baixa entrada no estoque, vamos colocar assim, não foi abastecida. Então tem uma nota ali fiscal, certo? Está em aberto, mas ainda não foi lançado estoque. Então vai considerar como se fosse entrada prevista, ó, certo? Tanto entradas de compra quanto também ordem de compra, tá bom? Então aqui a gente tem essa informação. Saídas previstas, eu expliquei para vocês, às vezes já está ali autorizado, já está no processo de dar baixa, ele vai aparecer aqui quantos que tem, tudo separadinho. Estoque físico, o seu estoque total. E o estoque virtual, que é aquele estoque arrancando ali a parte das previsões, né? Vamos colocando a parte de reserva, né? Tá certo? Então, é aquele estoque físico e virtual, certo? Tem gente que considera isso daqui como se fosse estoque disponível, para quem aí tem integração com os marketplaces. Tá certo? Então, a gente tem essas informações aqui também. Estoque mínimo. Lembra que a gente preencheu lá dentro do produto? Ele aparece aqui também, tá? A gente definiu para aparecer o estoque mínimo e máximo, tá? Então aqui a gente consegue visualizar também quantos que a gente tem que ter no mínimo no estoque que a gente definiu anteriormente e quanto que a gente pode comprar no máximo. Aqui, galera, essa linha é editável, tá certo? Se você editar aqui, tem até um aviso aqui embaixo, ó, alterar o estoque mínimo e máximo nesse relatório, os mesmos também são atualizados automaticamente no produto, tá? Então, se caso você alterar aqui, eu quero que esse daqui seja 10 e esse daqui seja 30. Ele já vai alterar lá, tá? Lembrando que nesse cálculo, galera, não influencia no cálculo da necessidade de compra. O estoque mínimo e máximo é só para você identificar qual que é o mínimo e máximo, tá certo? Se a gente gerar aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, continua o mesmo se eu colocar o estoque máximo 40 e gerar novamente, vamos gerar aqui. Aqui, ó, ele não influencia, é mais para a gente ter uma base de quanto que é, se for para fazer alguma alteração, tá certo? Então aqui, o que mais que a gente vai ter? Saídas por período, então quanto que teve
de movimentação de saída, que a gente definiu aqui, que foi baseado nos 12 meses, quanto que saiu. A gente tem essa informação de quanto que gira. Média mensal também, qual que é a média no período dos 2 meses? Por mais que vendeu isso daqui no período de 2 meses, qual que é a média que tem por mês, tá certo? E a cobertura, certo? Que a gente tem de estoque físico, com relação aqui à média mensal. Então, ele tem essas informações e, por último, ele nos dá aqui a informação. Tem um cálculo aqui também que você pode ver. E aqui está o resultado final que ele dá no sistema mesmo, no próprio dá para a gente comprar. Tá certo? Esse relatório que eu mostrei para você, ele está bem curto porque o sistema aqui ele não está tão movimentado. Isso daqui é uma conta teste que a gente tem para fazer as demonstrações para vocês, mas aqui já aparece certinho quais são as quantidades necessárias para você comprar com base ali no estoque que você tem, as saídas que vão sair, né? A movimentação que já foi realizada, certo? E o tempo de cobertura que a gente quer, tá? É um cálculo bem bacana. Se caso, poxa, eu não gostei dessa necessidade de compra, eu posso alterar? Pode sim. Então, por exemplo, aqui eu não concordei que é para comprar só 2. Agora o sistema ele não está entendendo que vai ter uma grande movimentação no próximo mês, que é uma data ali especial. Eu posso vir aqui e modificar também. Tá? Ele vai te dar isso daqui, que é meio uma sugestão, e você consegue alterar de acordo com o que você achar necessário, tá certo? E com isso, galera, depois que a gente realizou esse processo, o que a gente pode fazer? A gente pode, a partir daqui, certo? Então, eu vou colocar aqui esses 3 produtos que a gente gerou, uma quantidade, a gente consegue gerar uma ordem de compra. Clicou aqui na ordem de compra, automaticamente você pode selecionar os fornecedores. Se você tiver mais de um fornecedor, ele vai aparecer aqui listado, como nesse produto eu só tenho esse fornecedor, só apareceu. Mas se você comprar vários produtos iguais com fornecedores diferentes, você consegue selecionar aqui e gerar uma ordem de compra para cada um. Tá certo? Às vezes você quer fazer uma cotação ali para ver quantos que cada um cobra, é bem bacana. Feito isso, a gente vai gerar a ordem de compra aqui, você consegue definir as quantidades, mais uma vez, que você vai querer comprar, certo? Fazer. E a data prevista também você pode selecionar aqui. Eu vou colocar aqui uma data prevista para dia 31 e gerar ordem de compra. Feito isso, a ordem de compra foi criada com sucesso. Se a gente for vir aqui em ordens de compra, ele já está aqui, ó, Herschel, a data, os produtos, as quantidades, tudo certinho. Tá certo? Tem um vídeo aqui mostrando para vocês a ordem de compra um pouquinho mais específico, para definir aqui o preço, tudo certinho, deixar em branco, tá? Se quiser dar uma olhada, só procurar aí no canal, tá? Então, a partir desse daqui, você já consegue fazer toda a outra questão ali, que é analisar o retorno da ordem de compra para ver se é isso mesmo, esse orçamento e tudo mais. Tá certo, galera? Então, é bem legal esse módulo dentro do sistema da Holistic, que você consegue meio que identificar com cálculos exatos do que já foi movimentado, do que você tem em estoque e tudo mais. É basicamente isso, tá, galera? Fechou? Se você ficou com qualquer dúvida em relação a este relatório, ele é bem completo, tá? E bem importante para você que está aí com dificuldade, está querendo começar a utilizar o sistema para realizar suas compras, né? Não ficar jogando tanto no escuro, porque você tem que ter esses dados. Vamos colocar ali, você tem que saber quantos que você vende por tal período, você tem que saber ali quanto que você tem em estoque para fazer o cálculo, você tem que saber qual que é o máximo que você definiu para cada produto, certo? Se você não tiver essa informação, você vai comprar meio que adoidado ali, ou dependendo se tiver algum responsável ali pela área de compra. E, poxa, você precisa saber o quanto você vai precisar comprar para meio que suprir esse período de 1 mês, 2 meses. Então, o sistema ele fica responsável para calcular toda essa parte. Tá? Então, se ficou com qualquer dúvida, manda nos comentários. E lembrando que na descrição tem o meu contato do WhatsApp também, que eu forneço algumas ajudas privadas em particular. Não importa se é ali nessa parte de relatório ou também em qualquer outra área dentro do sistema, fechou? Se você não é inscrito nesse canal, já vai se inscrevendo. É importante essa inscrição porque tem muito conteúdo e muito conteúdo por vir. Então, para você ficar craque ali dentro da Holistic, é importante sim você estar inscrito nesse canal. Fechou? Então, fico por aqui. Um forte abraço e não esqueça, deixe seu gostei que ajuda a aparecer para mais pessoas. Falou e fui!